Olá, eu vim falar sobre os eventos, as efemérides de 2023. Primeiramente, dos eclipses. São dois eclipses. Um eclipse híbrido acontecendo em 20 de abril, duração, tempo de visibilidade dele, de ocultação dele. Não é essa a conta que a gente faz para saber o quanto tempo ele dura, mas de 1 minuto e 16, então ele vai passar realmente pouquíssimo tempo visível. Ele ocorre bem no finalzinho de Ares e é um eclipse de nodo norte. Basicamente, esse eclipse de efeitos subjetivos, e eu acredito que esteja associado a mudanças climáticas. Ele será visível da China à Austrália, mas terá sua ação principalmente nos oceanos, como você pode ver nesse diagrama. Tá? Há um segundo eclipse acontecendo em outubro, dia 14, é um eclipse anular. Ele vai atravessar as Américas. Eu tenho certeza que as redes sociais, Instagram, Face, enfim, TikTok, vão falar beça desse eclipse. Ele é um eclipse que tem uma duração maior, então é um eclipse que provavelmente terá efeitos maiores, mas é um eclipse anular. E o fato de ter um eclipse anular já reduz seu efeito. Né? Entretanto, tá? Esse ano de 2023, os nodos que são retrógrados, transitando em Touro, vão retrogradar para os signos de Áries. Então, consequentemente, esse eclipse, que acontece em 21 de Libra, ele vai pegar o nodo sul. Esse é um eclipse que vale a pena dar um pouquinho mais de atenção, compreender um pouquinho mais o que acontece, por que acontece, de que jeito acontece. Oportunamente, a gente vai falar a respeito. Embora os eclipses anulares, a gente sempre precisa estar tomando um certo cuidado, porque eles costumam trazer efeitos subjetivos, porém, é um eclipse de nodo sul. E eclipse de nodo sul, a gente sempre fica esperto, porque as encrencas que ele costuma indicar são de maior amplitude. Esse ano, a gente também vai ter alguns outros movimentos importantes, né, que são os cronocratas, Saturno e Júpiter. Saturno começa o ano em Aquário, mas muda de signo, vai para Peixes, no início de março, e ao fazê-lo, ele vai trazer uma mudança importante, né, na visão humana com respeito à humanidade. Então a gente já vive uma crise bastante forte, né? E eu acredito que os dois principais eventos associados a esse Saturno em Peixes sejam as mudanças climáticas, né? Que vão desempenhar um papel importante. Eu acredito em muita chuva para o hemisfério norte, enchentes, não necessariamente elevação dos oceanos, mas elevação principalmente dos rios. E por conta disso é que as mudanças climáticas nesse ano, por razões econômicas, se tornam um assunto um pouco mais importante. Júpiter começa o ano em Áries, muda para Touro em maio, e a partir daí a gente pode pensar uma retomada da economia, com guerra da Ucrânia ou sem guerra na Ucrânia, mas esses dois astros também ficam retrógrados. Né? Então aí vale a pena avaliar o período de sombra, porque o período de sombra anterior à retrogradação já vai contar a história daquilo que vai acontecer durante a retrogradação. Tá? E o período de sombra, quando ele retornar ao movimento direto, já indica o como a gente pode se encaminhar para a solução. Se você for investigar os períodos de sombra e somar com a retrogradação desses dois astros, você vai ver que você tem um ano inteiro de ação aí. A sombra desses astros costuma ser bastante extensa. Mas o mais importante é que esses dois astros dialogam entre si. Os movimentos sociais, culturais, políticos, econômicos, todos eles estão de alguma forma relacionados à expressão e manifestação desses dois astros. E esse ano, em maio, digo, em junho, eles vão dialogar entre si por meio de um sexto. Eu acredito que a economia comece a entrar nos trilhos outra vez, encontre seu rumo a partir daí. Né? Esse diálogo começa aí, mas não se encerra aí. Há um período que eles estarão na órbita desse sexto,
mas sem exatamente estar no aspecto perfeito. Então será um diálogo imperfeito entre esses dois astros, mas antes um diálogo imperfeito do que nenhum, né? Vamos só fazer uma observação antes de eu passar para outra indicação, né? Em astrologia tradicional, a ideia do retrógrado é diferente daquela da contemporânea. Em astrologia tradicional, um astro retrógrado promete, sugere eventos incomuns da natureza do astro no signo no qual ele ocupa, tá? Então, só aqui eu tenho indicação ou sugestão de 2 Uranos, porque na astrologia contemporânea usa-se Urano para falar dos eventos surpreendentes. Então, esse período da retrogradação é o período para promover mudanças fora da caixa, ou para se encaminhar para soluções fora da caixa relativos a estes dois astros, tá? Mas essas efemérides rapidinhas aqui não ficariam completas se eu também não me referisse a Marte, Vênus e Mercúrio. Mercúrio é aquela coisa que a gente já sabe, fica retrógrado 3 vezes no ano, 20, 22 dias. A gente até já está habituado às confusões que ele representa, maiores, menores, de todos os tipos, tá? Sempre traz um probleminha, porque ele sempre sugere caminhos e diz o que está errado para você ir lá e corrigir de forma inteligente, tá? Mercúrio é uma espécie de um dedo duro para te apontar aonde estão os seus equívocos quando ele fica retrógrado, tá? Direto não, mas quando ele fica retrógrado é que a expressão dele fica mais ativa, tá? Mas o início do ano começa com uma configuração bem interessante. Começa com um Marte em Gêmeos, governando Júpiter em Áries. Vamos voltar, né? No final de dezembro, Mercúrio fica retrógrado em Capricórnio. Mercúrio este à disposição de Saturno em Aquário domiciliado. Então, a gente tem uma árvore de domicílios aí que pega Saturno, Mercúrio, Marte e Júpiter, tá? Há uma sugestão aí, sem dúvida, tá? De atritos, divergências, que esse Marte já vem indicando já há um bom tempo, que podem verbalmente ser acirradas, né? Então a gente está vendo esse disque-disque do Putin e do Zelensky no sentido de restabelecer a paz na Ucrânia. A gente pode confiar que, por enquanto, isso é conversa fiada. Mais para frente, a gente pode se encaminhar para isso, talvez mais para o meio do ano, não agora. Tá? Mas esse Mercúrio fica direto ainda em janeiro, pouco depois do Marte também fica direto, mas como ele está muito lentinho, está preguiçoso, tadinho, ele vai ficar nesse signo de Gêmeos ainda até março. Aí ele volta para o ritmo dele normal, cerca de 40 dias em cada signo. Marte e Vênus ficam retrógrados ano sim, ano não. Então, dessa vez, nós vamos ter Vênus retrógrada, que ficará retrógrada a partir do final de julho até o início de setembro. Signo de Leão, importante destacar. Talvez a gente tenha algumas novidades do setor artístico, né? É bom a gente pensar nisso. E, bom, todo mundo fala em romance, né? Romance em Leão raramente é algo que a gente possa imaginar, ainda mais uma Vênus, né? Que é festiva, que é alegre, é divertida, e pode pensar em algo duradouro. Esse é um período para você experimentar formas diferentes de você se apaixonar por outras pessoas, viver essas paixões, tá? E isso a grosso modo, porque essas paixões não precisam necessariamente ser afetivas, vai depender da casa onde isso acontecer no seu mapa, tá? É tentar ser fora da caixa. Então, Mercúrio, você experimenta soluções diferentes, com Vênus, você experimenta relações diferentes e com Marte você experimenta iniciativas diferentes, sempre pensando em algo fora da caixa. Bom, agora que você me ouviu até aqui, né, deixa eu fazer meu marketing, tá? Se você realmente quer ver como isso funciona no seu mapa, você vai precisar procurar um astrólogo. E a minha recomendação é sempre procure um astrólogo da sua confiança.
Procure um astrólogo que fala a sua língua, que fale ao seu coração, ou que te traga a informação que você está precisando. Tá? Nós estamos vivendo a era de Micael, e esse é um momento extremamente importante da história da humanidade, onde a gente tem que pegar os conteúdos que a gente tem dentro e trazê-los para fora. Essa é a experiência que nós estamos buscando viver nesse período. No mapa astrológico, tem um caminho enorme para te indicar, ou vários caminhos para te indicar por onde você vai chegar aí. Tá? Em janeiro, eu tenho poucos cursos, está mais voltado para supervisão, tá? Mas em fevereiro eu tenho todos os cursos voltando outra vez, e principalmente de astrologia tradicional, de primárias. São os cursos principais que estão acontecendo agora. Você pode consultar na primeira página do site que eu indiquei lá no começo, que é cursos.abracadabrazen.com.br, ou diretamente no meu site, né, que é abracadabrazen.com.br, tá? Ou entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá? Se quiser marcar um atendimento, você entra no meu site, repito, abracadabrazen.com.br, ou me contacta pelo WhatsApp. Eu estou à disposição, vou ter um enorme prazer, uma grande alegria de poder estar te atendendo, tá? Mais detalhes sobre as coisas que eu falei aqui, não fiz uma previsão para o ano, né? E não vou fazer, tá? Esse ano promete algumas surpresas assim bem esquisitas, bem diferentes, e há muitas coisas muito estranhas acontecendo por aí, tá? Eu só vou relatar isso à boca miúda, como se diz aí, não vou publicar, até porque eu já tive 2 clipes meus censurados, tá? E então eu vou fazer isso só boca miúda, em pequenos grupos, de forma a não se tornar assim tão público. Algumas coisas eu já tenho comentado com um ou outro, né? Mas enfim, tá? As previsões completas do ano eu não vou fazer, porque eu acho isso uma tolice, mas as previsões individuais eu já estou fazendo desde o início de dezembro do ano passado, tá? Se você quiser fazer suas previsões para 2023, é só entrar em contato comigo. Abraços, paz, felicidades.